aí essas salas aqui. Então, por exemplo, a partir desse ano, nós estamos seguindo aqui um material da Primeira Igreja Batista de Curitiba, onde é um material com 7 capítulos, muito interessante, onde você poderá receber isso gratuitamente. Basta você dar o seu e-mail para o professor da sua sala, né? Que aí você vai receber, tá bom? E aí você vai ler nesse material. E quais são as salas? Então, nós teremos a sala 1, que é a sala de doutrinas. Nós teremos aí 2 professores revezando aí, discutindo com vocês, o pastor Luiz e o professor Elismar, que estão aqui. Então, você que está chegando na igreja, quer estar preocupado com o batismo, onde eu estou pisando ou não, seria interessante, então, você já se matricular nessa sala. Nós já temos alguns alunos hoje que já pode ir com o pastor Luiz daqui a pouquinho e com o professor Elismar lá para a salinha lá. Vai ser no gabinete, né, pastor? Ok. E aí vocês vão, aqui ó, são 12 assuntos, né, que serão aí, o tempo desse assunto, quem vai determinar é a sala de aula, correto? Então, assim, ó, de repente, vamos estudar esses 12 assuntos em 2 meses. Amém? É isso? Em 3 meses, eu não sei. Vocês vão aí degustar a palavra de Deus com esses homens aqui, né? E eles vão conduzir o estudo e você vai receber o material gratuitamente, tá bom? Essa é a sala 1. Na sala 2, pronto, acabou a sala 1, me batizei. Para onde eu vou? Você vai para uma sala onde você vai ter 2 professores também, o pastor Luan e o Arthur, né, o professor Arthur, e auxiliar. Só essa sala que tem secretária, a Milena está lá. Só essa sala que vai ter secretária? Não, agora que eu vi. Não. Depois cada professor aí. Tá bom, a sala 2, então, depois do batismo, tá? Você vai aí com outros professores estudar outros assuntos. Tive uma ideia depois, né, amiga? A gente vai fixar esses assuntos aí no mural para você depois escolher para onde você vai, tá bom? Combinado? Professor, eu quero ficar nessa sala aqui, quero discutir isso aqui, a igreja, que não é, tudo bem? Tudo bem. E aí hoje, por exemplo, a sala 3 vai pegar 2 capítulos, né? Dons e espiritualidade, nós cremos. Então, assim, são 2 capítulos que estão lá nesse material que você vai receber. 2 professores, professor Cícero e o professor Rodrigo. O Rodrigão aqui, o Rodrigão está aqui, né? Acabou as férias, né, Rodrigão? E aí, ó, são 6, 12 assuntos que nós temos aí um tempo para estudar. Quanto tempo? Não sei. Falando sério. Vocês vão ver que na semana passada foi um assunto introdutório, que é a aula 1. Nós vamos continuar hoje, a aula 1, para vocês entenderem o modelo de aula que nós estamos preparando, tá bom? E aí, ó, mais uma sala. Eu, discipulador, capítulo 5 e 6, autoridade espiritual, submissão, pastor Fernando e o professor Fernando Jordano estarão revezando, e serão esses assuntos discutidos aqui também. E uma sala onde nós vamos nos encontrar periodicamente, os professores, né, que chama-se liderança, liderando uma célula saudável, encontro de professores, nós estaremos estudando esses assuntos que é um módulo lá, tá bom? Vamos só depois combinar o dia aí, para nós nos encontrarmos, tá bom? Quem é que vai pagar o churrasco? Não, cachorro quente, mais barato. Enfim, hoje, então, nós temos 3 salas hoje. Os jovens que estão aqui, pós-batismo, vão se reunir lá no galpão com o professor Luan e com o professor Arthur, correto? E nós temos a classe de batismo com o professor Luiz e o professor Elismar, que vão lá para o gabinete, tá bom? Então, por favor, professores, arrastem seus alunos. E o resto, o restante, né, vai ficar de castigo comigo aqui, que é a sala 3, que os assuntos dom, espiritualidade, nós cremos. E aí, tá bom? E aí vou mostrar para vocês aí como nós vamos estudar. Tá um pouco escuro ali, tá vendo? Já para aprender ali, ó. Tá escuro, né? Acho que é o slide. Para mim tá claro aqui. Ali tá um pouco escuro. Não sei se... Vamos ver se ficar pronto o próximo slide. Qualquer coisinha apaga uma luz aqui, tá bom? Ok. E as crianças também vão ficar de castigo aí? Vamos lá para a salinha. Não sei, vamos ver se o próximo slide. Amados, ó, para mim tá bom aqui, na tela, no computador aqui. Mas, enfim, dá uma olhada, olha, nossa sala é a sala 3 e 4, são 3 e 4 capítulos, nossa sala é a sala 3. E o primeiro assunto é uma pergunta. Eu, um servo? Vamos pensar. Eu, um servo? E aí eu estava comentando com o pessoal na semana passada, na aula introdutória, que cada capítulo traz vários versículos onde o autor
vem fazendo o grupo pensar sobre isso, sobre servir, sobre o que é ser servo, tá bom? Estão me ouvindo bem? Tá bom, e aí eu estou trocando o título, né? Eu, um servo, então eu vou afirmar, ó, você foi chamado para servir. Melhorou? Então essa é a ideia, né? Nós teremos títulos, nós temos vários versículos para você pensar, repensar. E na semana passada, nós, aqui na escola, nós vamos pensar o seguinte para você: você não pode ficar só montando uma aula em cima de um versículo, ou baseando a sua fé em cima de um versículo. Por exemplo, valendo um bombom aí, que a professora Janaína vai trazer na próxima aula, assistente lá. Complete o versículo. Crê no Senhor Jesus Cristo e... Eu quero o próximo. Eu quero o próximo versículo. Sabe por quê, Fátima? Esse versículo aí está lá em Atos, naquela prisão do carcereiro que caiu lá, tal, e ficou apavorado, ia se matar. E aí, ó, Paulo falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e toda a tua casa. Acha aí, o versículo seguinte diz que o Paulo foi lá pregar na casa dele. Se a sua família não ouvir a palavra, não tem salvação, entendeu? Então nós não podemos ficar só em um versículo, tem que entender o contexto, correto? Por que eu estou falando isso? Porque esse assunto nosso, falando sobre servidão, sobre servir. E a aula de hoje é fazer você pensar nisso, que você foi chamado para servir, certo? E maior é o que? Isso. Então, mas olha só para você entender uma coisa, como é fantástico. Como assim servir? Como introdução, eu vou colocar uma passagem muito linda, que está lá em Mateus, capítulo 8. Eu quero agradecer ao Marcos por possibilitar projetar aqui, para a gente ler a mesma versão, tá bom? Aí você anota em casa, aí depois você pode estudar, vai ter alguns comentários aqui, mas olha só. Por exemplo, lembra da fé do centurião? Não lembra, né? Vamos ler juntos? Ó, tá aqui na luz, ó. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Olha só. E aí, Jesus lhe disse: eu irei. Mas o centurião não estava servindo alguém? Quem? Roma. Não, ó, não, então, olha só, para você entender, ó. O centurião estava servindo ao governo, Roma. E sob o comando dele, havia um servo dele. Procure entender que servia o centurião. E aí, Jesus usa o coração desse homem, o sentimento desse homem, para servir de exemplo para mim e para você. Todo mundo servindo ali. Vocês concordam ali, então, que nós temos a preocupação com os servos? Procure entender, ó, a palavra servir para você. Como assim? Porque nós vimos na semana passada que às vezes a palavra servir, dependendo de como você estiver, você se sente para baixo, humilhado. Como assim? Eu sou seu servo. No emprego lá, por exemplo, quem é que o dono, o patrão já gritou? Você fala: caramba, eu mordei a língua, o cara me maltratou. Não sei se alguém já gritou com você. Mas é muito engraçado que eu lembrei esses dias, não falei para ninguém, quando eu era office boy, minha memória é muito fraca, mas esse dia eu lembrei e dei risada sozinho. E eu trabalhava numa ótica, chamada Ótica Peninsular. Eu viajei, hein? Eu sou memória zero. E aí, eu ficava aguardando os pedidos da ótica. Aí eu, como office boy, ia pegar os pedidos para comprar a lente, para levar para o laboratório, para eles fazerem. E eu estava lá no fundo do laboratório, sempre aprendendo. Na hora vaga, eu ficava lá olhando os caras fazendo as coisas, consertando óculos e tal. E o português, que era um dos donos da loja, gritava: Senhor Cícero! E eu estava lá no fundo. E ele gritava uma vez, queria que estivesse na porta já, né? Ele: Senhor Cícero! Escrevendo o pedido. Aí ele gritava: Senhor Cícero! Já subia o tom, né? E quando ele falava o Senhor Cícero pela terceira vez, ele emendava uns 10 palavrões, né?
E eu chegava na porta dele dando risada, porque era inédito para mim aquilo. Eu estava dando risada, eu falei, mas como é que esse cara pode gritar assim e falar? E era natural, ele não estava fazendo teatro, era natural dele. Eu entrava dando risada, ele falou, não ri não, isso não é sério. Eu falei, não é sério não sou esse fala bom, não. E eu era moleque, tinha 14, 15 anos. Me veio essa cena. As pessoas que têm uma posição social melhor que a sua, acham que você é servo dele. E não é, meu amado. Quero que você entenda uma coisa. Você não é a quem você acha que é, às vezes, sabia? Estava pensando, né? Sabe quem você é? Para você sentir quem você é de verdade? Eu vou usar um exemplo muito ridículo aqui, sabe? Entra no banheiro depois que alguém saiu. E fez lá o número 2. E ora para a pessoa que vai entrar depois que você sair. Está dando risada, é fácil. Porque assim, nós somos podres, falando sério. Fica sem tomar banho 2, 3 dias, assim, falando sério. A nossa carne. Estou falando assim, eu quero dizer para você que nós somos feitos do mesmo material, correto? Deus nos ama da mesma maneira. O amor sobe diferente. Mas Deus nos ama. E Deus aqui, Jesus, né, nessa situação, ele vê naquele homem, ele lê o coração daquele homem e entende a preocupação dele com aquele servo. E Jesus, ele veio aqui também entendendo a preocupação de Deus com você. Então, Jesus entende aquele homem e fala, ó, eu vou curá-lo. Porque Jesus veio me curar, porque eu sou servo dele. E ele quer que eu continue sendo servo dele. E aí vem uma lógica muito linda, exemplo de fé, que vai servir como exemplo para nós. E aí o centurião fala o seguinte, olha, Senhor com S minúsculo, falando para um Senhor com S maiúsculo. Senhor, respondeu o Senhor, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Não, pelo amor de Deus, Senhor. Olha só. E ele está falando de uma maneira sincera. Não é tipo que a gente às vezes faz em oração, que tem gente olhando a gente orar, né? Tem na Bíblia isso aí. Mas ele usa uma lógica muito linda, que eu vou usar um exemplo desse para dar aula de lógica outro dia. Ó. Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será? E ele usa uma lógica, né, com um viés assim religioso, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Ó, eu sou servo, e também tenho servos. Essa palavra servir, auxiliar. E eu digo a um, vá, e ele vá. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. E ele usa então esse raciocínio dele, lógico, terreno, e ele fala, se é assim, então, o Senhor, que é o Senhor do universo, o Rei de tudo, o Criador de tudo. Então ele fala assim, se eu faço isto, se quando o meu chefe fala, faz isso, eu tenho que fazer, então ele fala assim, olha, quer ver? Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Porque ele fala, ó, se eu digo isso, então basta uma palavra sua e o meu servo vai ser curado. Não é lindo essa lógica que esse homem usou? Essa fé é muito lindo. E aí, ele fala, ó, eu não encontrei ninguém com tanta fé. E ele fala, eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Os servos do reino dos céus. Você é servo de quem? Do reino dos céus. Você foi escolhido para servir. Você não pode tirar isso da sua cabeça, correto? E esse capítulo vai tentar meditar nisso. Tá legal? Mas como é que... E nós vamos estudar isso hoje. Acabou? Deixa eu ver. Acabou.
Continuando. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi. Então, só um exemplo aí, para você entender a palavra servo. Eu não vou repetir a aula passada, mas na aula passada, se você quiser, você entra no YouTube e tem lá. Nós vimos que a palavra servo, o que significa, isso é legal, tá bom? Em respeito ao pessoal que estava aqui presente. Então, é importante você entender isso, tá bom? E se você é servo de Jesus Cristo, Ele quer te curar, para que você viva aí na plenitude da sua vida. Amém? Mas só uma introdução para explicar o que é servo. Ok, aí, o material que nós temos tem vários versículos, vários. E aí, eu falei, caramba, né, meu, você ficar dando exemplo, dando testemunho, as pessoas podem querer viver da sua fé, e não é. Então, a ideia é você aprender a servir com quem? Não é lógico isso? Se você quer aprender, você não fica observando? Sim ou não? Você fica observando quem faz para bater no cara, para ninguém fazer nada, não é isso? Não. Para aprender, você tem que observar quem faz, não é isso? Menos cantar. Cantar, eu fico no pessoal cantar, eu não consigo aprender. Tem coisa que não dá. Estou falando isso, certo, Marcos? Mas olha, a aptidão que você nasce, que você vai crescendo na sua casa, observando, você vai ver. Mas estou falando de Bíblia. Vamos aprender com quem serve. E um dos versículos citados no nosso material didático é esse aqui. Olha só, vai lá. 2 Timóteo capítulo 2, sabe, está aqui na lousa. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. E o apóstolo Paulo me dá esse versículo e fala, meu Pai do céu, eu não posso só falar sobre isso, fora do contexto. Porque é o capítulo 2, que versículo que é? 24. Então, nós vamos aproveitar para aprender com o apóstolo Paulo, lendo essa carta, para nós chegarmos até aqui. Não só até aqui, vocês vão ver que lindo que é, quando alguém que sabe, quer nos ensinar a como se comportar como filho de Deus, para você servir melhor. E aí, então, eu convido você a abrir a sua carta, abrir a carta que o apóstolo Paulo escreveu para o Timóteo. É a segunda carta. Tá vendo? Você que fica recebendo mensagem no WhatsApp, lendo, você vai ler comigo agora essa carta. Nós vamos abrir essa carta aí, essa mensagem, e nós vamos meditar juntos. Combinado? Vocês vão entender o seguinte, que a aula é autoexplicativa. Vocês vão ver que não vai ter nenhuma acrescentar nada aqui embaixo. Por quê? Porque nós vamos ler juntos, e você, humildemente falando, se você começar a respirar a atmosfera espiritual que Deus vai proporcionar aqui nesse lugar, através da escritura da Bíblia, você vai crescer. Então, a carta começa assim, não é isso aí não? É amém? Ó, ele começa assim, ó, capítulo 1, Paulo, que está escrevendo. Quem é o Paulo? Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele começa a escrever o seguinte, olha, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, correto? E eu estou escrevendo essa carta para o Timóteo. E eu vou fazer recomendações para o Timóteo, que está servindo como pastor de uma igreja, como líder de uma igreja. E o apóstolo Paulo vai fazer algumas recomendações para ele. E eu vou pegar essas recomendações para mim. Eu não sei se você vai pegar essa palavra depois e jogar fora, mas eu vou ler com você, tá bom? Diz o seguinte, me acompanha? E já começa a lição. Dou graças a Deus. A quem? Eu não ouvi. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência
limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas... Ele já começa dando um tapa em mim e em você. Estou falando sério. Porque se nós... É por isso que é importante pegar, e nós vamos fazer uma proposta depois disso, se você for parar, ajoelhar, e orar por pessoas, sair do seu círculo pessoal, esquecer você, não é para esquecer, de modo geral, você, sua família, esposo, filhos, filhas, mãe, por quem mais você ora da igreja? Para você entender. Dá para de A a Z, a gente não lembra todo mundo, certo? Estou falando de memória. Então assim, quando eu estou orando, e Deus coloca alguém na minha mente, eu lembro. Mas se fosse pegar de A a Z, eu preciso ter uma lista de nomes. Eu preciso ter uma lista de nome. Senão eu vou lembrar dos mais chegados, que é muito comum, sim ou não? Ou então das pessoas que Deus colocar na minha mente. Por isso que é importante, às vezes, você pedir oração. Ó, ora por mim. O apóstolo Paulo fala, ora por mim, hein? Não esqueçam. Eu também estou na batalha, eu preciso estar cercado de oração. Mas o apóstolo Paulo já começa, olha, eu dou graças a Deus a quem sirvo, com a consciência. Então nós precisamos aí ter essa consciência limpa de que você serve a Deus e Deus quer te usar onde Ele quiser, na hora que Ele quiser, combinado? Se disponha, tá bom? Às vezes não dá para entender tudo que acontece na nossa vida, mas depois aí, acredite, pode ser coisa ruim para você, mas se deu um grande livramento, você não tem a menor ideia do que aconteceria. Bom, então, lembra de dia e de noite em minhas? Isso significa que o servo de Deus tem que orar de dia e de noite? Ou só na hora do almoço, do comer, Senhor, faça bem ou faça mal, em nome de Jesus, amém? É isso? Faça mal ou faça bem? É assim, assim na hora da oração ou não? Vai orar seu alimento, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém? Não, dá uma disfarçada, Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo alimento, pelo sustento, né? Não é isso? Mas não é só, né? Então, assim, a oração, muitas vezes nós pensamos que é só chegar, Senhor, em nome de Jesus. Não. Pode louvar a Deus, pode orar a Deus através de um louvor, não é isso? A letra fala. Mas, via de regra, quando você fala em oração, é quando você vai lá abrir seu coração para Deus. E abre mesmo, tá? Apesar da Bíblia falar que Ele conhece tudo, antes de você falar, Ele quer que você fale para você se ouvir, para você aprender. Isso é em qualquer matéria, tá? Em matemática, eu faço alunos ler o que estão. Lê. Lê de novo. Lê. Eu quero que você se ouça, rapaz. Sem ouvir, né? Que você está falando outras coisas. E ele, olha só que lindo, né? E ele fala assim, então, orar dia e de noite, tá bom? Observo. Lembre-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja... Às vezes está faltando muito nisso na gente, né, pessoal? Lembrar do outro. Como assim lembrar do outro chorando? Não sei o que aconteceu ali. Mas assim, emoção, ó, tá indo embora. Ó, chorar por tristeza, saudade. Então, imagine você que chorou por alguém que estava indo viajar e tal. E aí a mamãe já põe a... Ei, olha, não é lindo isso? Imagine você colocando essa pessoa em oração. É fantástico o relacionamento deles. E ele fala assim, ó, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em... Aí ele já coloca uma responsabilidade minha e sua, de gerações. Ó, veio a avó, não é isso? A mãe, chegou nele, e aí, ó, não vai parar em você. Seja um exemplo de fé. Você entende isso? Que é responsabilidade do servo do reino, dar sequência na fé. Vai morrer em você? Não, né? Então você precisa ser um exemplo de fé. A sua netinha vai olhar para você, vó, aquela chata, aquela menina, vó, vem cá, minha filha, com a maestria, né, com a sabedoria, vai orientar a neta, a mãe, filho, nós, pais, não é isso? Então, o apóstolo Paulo nos ensina isso, tá, pessoal? Que nós precisamos orar
continuamente, lembrar constantemente das pessoas em oração e ser um exemplo de fé na família. Não, mas o meu pai não era, minha mãe não era. Então começa em você. Às vezes você não tem um exemplo paterno nem materno, não é isso? Então você vai começar a ser o exemplo. O apóstolo Paulo está nos falando isso. Você que está chegando, nós estamos lendo a segunda carta de Timóteo, capítulo 1, tá bom? Nós estamos aprendendo com o apóstolo Paulo a ter fé. Tudo isso porque o livro citou o versículo 24, Rodrigo. E como é que o cara vai entender plenamente o versículo 24 fora de um contexto, se você não entrar naquele contexto? Falar sobre isso para pessoas que dominam a Bíblia, rapidinho, é diferente, mas assim, não haverá tanta profundidade. Mesmo quem já leu, para entender melhor o contexto daquele dia, daquele momento, precisa acompanhar. Então, olha só, querem ler aí? Eu posso continuar lendo aqui? Está tudo bem? Levanta a mão aí, está aberto aí, tá, pessoal? Se você deixar, eu sou muito fominho para eu falar. Ó, por essa razão, que eu gosto de ler a Bíblia, por essa razão, torno a lembrá-lo, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Ei, olha que lindo. Mantenha viva. Você tem que grifar esses versículos. Você precisa manter vivo o quê? A chama do dom de Deus que está em você. Não deixa apagar não, hein? Fica firme aí. As situações da vida virão e você fala, e agora? Estou com uma velinha. Não, sabe quando você quer uma vela no escuro? E aí você acendeu, aconteceu de um temporal, um mês atrás, 2 meses atrás, você acabou a luz, deu curto-circuito, e cadê as velas? Aí a mulher guarda a vela lá em cima do armário, você vai lá, um dia precisar. Aí cadê o fósforo? Está do lado. Ufa, está lá. E aí você pega aquela vela, liga, e o tonto sai com a vela assim. O que acontece? O que você tem que fazer? Fala. Você não tem que proteger. Você não tem que proteger a chama que está acesa. Por que a gente não protege a chama que está em nós viva? Por quê? Porque a gente tem uma porta aberta para controlar. Às vezes a nossa mente parece uma lixeira de computador. Você vai deletando a coisa. Meu, limpa essa lixeira, meu Deus do céu. Tem que limpar a lixeira. Sabe, às vezes o celular, o meu é assim. Não sei se é agora, estou com o celular novo, né? Ganhei e tal. Então, ó, quando você vai deletando as coisas, você pensa que deletou, né? E aí, a memória não muda a memória. Você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá na lixeira e deletar para abrir espaço. Não é isso? Então nós precisamos abrir a lixeira, sabe? Limpar a lixeira da nossa mente. Proteger a chama de fofoca, de tudo quanto é coisa ruim, que vai desviar a sua atenção para não lembrar do irmão na hora da oração. Ou para ampliar, né, o raio de ação, ampliar, né, as pessoas da oração que vem na sua mente. Deixa Deus trabalhar. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte, a fé chegou em você, então é o seguinte, olha, mantenha viva, pessoal, mantenha viva. E o Timóteo teve a chance aí, ele é filho do apóstolo Paulo, filho na fé, foi convertido com uma pregação dele, então, e foi discipulado por ele. Então ele é considerado filho na fé, posição de irmãos. Tudo bem? Bom, pois Deus não nos deu o espírito mas de poder, de amor e de... E aí você fala, mas como assim espírito de covardia? Eu não sou covarde. Às vezes nós temos medo de falar, não temos? Não estou dizendo o seguinte, que, por exemplo, assim, no seu emprego, no meu emprego, eu não posso deixar, eu fui contratado para ensinar, por exemplo, matemática. Eu não posso deixar de trabalhar essa matemática para ensinar, Agora vamos ler o versículo de Timóteo. Abre a Bíblia aí, miserável. Como assim, professor? Eu não posso confundir a matéria. Sim ou não? Mas eu posso procurar ser um exemplo, tentando ensinar da melhor maneira possível, com paciência. Eu não vou, às vezes, não vontade de impor as mãos no aluno, né? Meu Deus, não dá vontade de impor as mãos nos alunos, né? Não pode, tô brincando. Então, assim, olha, e não é covardia. Você tem que fazer as coisas
de trás para frente, ó, com equilíbrio, com amor e, cadê? Hã? Sem medo, com coragem, entendeu? Se Deus colocou, se o seu rei, se o seu Senhor levou você a uma situação, é porque Ele sabe que você tem condições de enfrentar aquilo, com coragem, com amor e com equilíbrio. Viu, servo? O seu Senhor sabe, onde você estiver. Respira. Quem é seu Senhor? Jesus Cristo. Opa, pronto, ganhei, Vitória. Ganhei. Hoje eu mostrei na casa da minha mãe, e apareceu minha sobrinha lá, que está fazendo, entrou na faculdade para fazer arquitetura. E é muito engraçado, a Letícia, eu sempre acompanhei ela, o sétimo, oitavo, nono, dando aulas a cada 15 dias, ela tinha medo de matemática e tal, foi pegando segurança e tal. E aí na arquitetura, ela, no primeiro semestre agora, começaram as aulas, ela vai ter lá física, alguma coisa. Ela fala, tio, ó, eu coloquei na cabeça lá, você me deu um toque aquela vez, olha, agora é uma outra visão. Eu vou estar aberto para aprender, sem medo. Eu vou esquecer o passado e vou, ó, eu quero aprender. É a visão. Então, eu vou esquecer o passado. Eu vou prestar atenção e vou prestar atenção de como o professor quer me explicar e qual o objetivo da profissão que eu escolhi. Eu vou ter que aprender, senão vai cair o prédio. Eu falei, mais ou menos isso aí. Então, assim, estejam abertos para novos ensinamentos de Deus. E você quer saber? Eu não sei qual a lição que você está na vida agora. Mas eu sei que você tem que enfrentar essa lição com coragem, amor e equilíbrio. Respira isso. As pessoas estão te observando. E o que você fizer agora, como serviu de exemplo a avó do Timóteo, a mãe, e ele agora é a referência, o Timóteo olha para trás e fala assim, olha, minha mãe, caramba, o meu pai, olha que exemplo. E nessa situação, aí Deus está colocando vocês em várias situações, e é importante você entender isso, tá bom? E aí ele fala assim, quem mais? Portanto, não se envergonhe de testemunhar do... Ei, não se envergonhe de ser cristão. Não se envergonhe. Como assim, Cícero? Eu já passei daquela fase, eu falei para vocês, o aluno me pergunta, professor, eu dou aula no colégio católico, e é muito lindo lá a estrutura, né? A preocupação deles com a formação. E, professor, o senhor é evangélico ou católico? Eu falei, já passei dessa fase, eu sou cristão. Como assim? Eu sigo a Cristo. Então, mas como ele não sabe, você não vai abrir para discussão. Certo? Então, são coisas que você tem que devolver. Eu sou cristão. Devolve, faz ele pensar. Como assim cristão? Vai conhecer Cristo, você vai entender. Eu sigo a Cristo. E aí, para e já volta para cá. Né? Senão, dá confusão. E assim, ó, e de mim também não, tá? Não se envergonhe nem de mim, que sou prisioneiro nele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Não se envergonhe de Deus, nem daquele líder. Seria interessante. Uma moral falar isso, hein? Não é isso? Você fala assim, ó, eu não tenho vergonha do meu líder. Daquele que pregou a palavra para mim. Não é isso? E eu tenho que ter isso na minha mente. Eu não posso envergonhá-los. Por isso que eu tenho que manter a consciência, servir a Deus com a consciência limpa. E sempre estar limpando, sempre estar procurando. E o apóstolo Paulo vai falar isso para a gente. Olha só, quer ver? Ele terminou ali, né? Mas o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou de uma... Olha só, essa frase aqui é muito linda. Ó, Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Meu amado, nós estávamos indo rumo
ao inferno. Aí Deus, no plano da salvação dele, ele projeta um plano de salvação, que é espelhado em Jesus Cristo. E ele chamou você para fazer parte desse exército. Então, nós servimos a Cristo. E como servidores, como soldados desse exército, nós estamos no quartel-general, aprendendo a nos posicionar nos postos de batalha, que é o dia a dia da nossa vida. Como enfrentar algumas situações como servo? Como eu devo reagir como servo? Se você, em todo momento, se você não lembrar disso, que você é servo, que você está aprendendo, que você é exemplo, o que vai acontecer? Antes de tomar uma atitude, você esquece Cristo, você chuta o balde, porque sem Cristo você não é nada. Você fala palavrão, você chuta o cachorro, você grita, você berra, você é oco, você é vazio, uma lata vazia, só faz barulho. Mas Deus, no amor dele, Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, e decidiu viver a sua vida com você, te capacitando, te orientando, e ele está em você, a resposta está nele, ele vai direcionar você em todas as situações, meu amado. A gente não pode chegar aqui e falar assim, ó, dá o seu testemunho aí, desde quando se converteu, não acaba o culto, são 50, 60 dias, ó, não pode sair daqui enquanto não tem testemunho, de detalhe por detalhe. Fala, não dá, é muita coisa, Então, assim, o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar com Timóteo, eu acho legal nós pegarmos o testemunho do apóstolo Paulo, do que o meu, do que o seu, porque aí você está lendo a palavra, e aquela palavra que foi, né, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai entrar em você e produzir fé. E você fala, opa, você vai lembrar, ó, Deus me chamou, eu tenho uma vocação aqui, ó, santa vocação, mas não porque eu mereço, é pelo amor dele e de graça. Você não precisa fazer nada para conquistar, a não ser servir a Cristo. Amém? Aí é o seguinte, sou servo, o que mais? Calma. Por essa causa eu também sofro. O apóstolo Paulo foi preso porque estava pregando o evangelho. Está prisioneiro lá. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. E eu sei que você conhece esse versículo. Só não sabia onde estava e o contexto. E ele fala, olha, eu estou falando isso para você, mas eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo. Sim ou não? Então, assim, quando você estiver falando com alguém, você fala, vai ali para a direita. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Você precisa saber. E como é que você vai saber? É só vir no culto? É só abrir a sua bendita Bíblia no culto de domingo? Ou no EBD? Eu sei que às vezes é maçante, você vem aqui 4 horas, o pessoal louvor está aqui desde aí, fica até às 8, é cansativo, mas é para o reino, fica firme aí. Aleluia. Deus vai fortalecer vocês aí. E nós que chegamos aqui, né? A gente pode marcar o culto da manhã, mas aí você vem 2 vezes. Já escolhemos a escola bíblica de manhã. E aí, por experiência, foi discutido o seguinte, que os que vêm à tarde e os que vêm de manhã, então para você não ir e voltar, a gente vem à tarde um pouco mais cedo e já estica. Nesse sentido, mas a gente pode repensar isso para o ano que vem. Crescendo mais não, bom? Ou para um semestre. Mas olha só, presta atenção que lindo. Dicas importantes que o apóstolo Paulo fala. Ei, olha o que o apóstolo Paulo fala. Cadê? Eu sei em quem tenho e estou bem certo de que Ele é para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Presta atenção, agora começam as dicas. Ô amigo, ô Timóteo, retenha com fé o amor em... Por quê? O modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Você precisa manter os seus olhos.
Eu sei que às vezes é cansativo. Vou ler o Evangelho de novo. Mateus, de novo. Marcos, de novo. Lucas, de novo. João, de novo. Porque é a vida de Jesus que nós temos obrigação, na verdade. Você sabia que você não tem obrigação, entre aspas, né? Você não tem uma obrigação de ficar explicando Gênesis, Êxodo, Levítico. Você não tem essa obrigação. Mas a vida de Jesus, você tem obrigação de ensinar? Procure entender. Eu preciso que você entenda isso, que você tem a obrigação de ensinar o Evangelho. Ponto. A vida de Jesus. É isso aí que vai salvar. Mas eu queria tanto ler Gênesis. Vamos ler. Mas eu não entendi um capítulo. Escola bíblica. Professor, pesquisa. Cuidado com o que você ouve na internet. Falando sério. Outras doutrinas. Cuidado. A Bíblia, Jesus Cristo é a sã doutrina. A doutrina pura. Olha o que esse homem faz. Olha o que Jesus fez como homem. O que ele ensinou como homem. Não precisaria de nenhuma outra referência. Não precisaria. Porém, o livro de Atos vai dizer o seguinte: ei, agora mostra para o mundo a atitude de vocês que estão me seguindo. É o livro de Atos. Então vamos ler o Novo Testamento. Você precisa entender isso. Não se preocupe com o Antigo Testamento, mas se preocupe também. Então leia, mas assim, a nossa obrigação primeiro é a vida de Jesus, o Novo Testamento. Entenderam? E aí essas cartas, por exemplo, são cartas enviadas de homens de Deus para os filhos da fé, para igrejas locais, que vão orientar essas pessoas a passar por situações coletivas ou individuais. Aí é uma carta de pai para o filho. O filhão, olha, retenha a fé, hein? O modelo da sã doutrina que você ouviu de quem? Hã? Então você tem que tomar cuidado com o que você está ouvindo. Porque se você não se apropriar da palavra de Jesus Cristo, quando vier um outro professor, um outro pastor, um outro líder, não pastor, um outro líder de uma outra igreja, aí e falar alguma coisinha, você fala, pensando bem, hein? Igual a serpente fez com a Eva, pensando bem. Entendeu? Então, quando você ouvir alguma coisinha, compartilha com o seu professor. A Cecília mandou um ano passado um texto assim, foi legal. Vou parar, Cecília, pensa por aqui, faz isso, faz aquilo outro. Então, ela ouviu, o que você acha disso? Falei, pula fora isso aí. É cilada, mais ou menos assim, né? Então, você precisa estar com o pezinho no chão. Correto? O que mais? Olha só. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Pessoal, guarde a palavra de Deus, guarde. E outra coisa importante que a gente não acredita muito nisso, a gente não entende isso aqui, ó. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por... De quem? E esse final aqui a gente não dá mais valor, né? Que habita... Hã? Caramba, que mistério, hein? Fala sério. O Espírito Santo habita em nós, e a gente ainda pensa besteira, faz coisa errada. Não é? Fala sério. Como pode isto? Fala, como pode? Porque é uma luta constante dentro de nós. E a vida vai fazer isso. E às vezes você comete erros, né? E aí, erros com pessoas que você convive, e é tão difícil às vezes esquecer o erro. Por quê? Porque você está esquecendo da sua missão, que é amar, perdoar, não é isso? E aí é difícil, mas ó, pensa, qual a recompensa? Você vai viver o reino dos céus. E é possível. Então, nós vamos estudar muito isso aí, tá? Através dos dons do Espírito. Bom, olha só, versículo 15. Você sabe que todos da província, da Ásia, me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Ó, largaram o homem lá. Significa o seguinte, pode acontecer de você, uma situação, ficar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus também ficou. Ele falou assim, ele reuniu os 12 lá, Rodrigão. Falou, ó, os caras vão vir aqui para me prender, meu. E ó, não vai ficar um do meu lado. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então tem situações da vida em que você vai se sentir só.
E muitas vezes você não vai poder compartilhar aquele sofrimento com ninguém, aquela situação com ninguém. É uma experiência sua, única, ímpar, mas Deus está com você. Ali o Paulo foi abandonado mesmo. Os caras, Paulo, na boa, fui. Ó, é muito para mim. Aí foi embora. Aí o Paulo continuou. Bom, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe ao Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. E você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Quer dizer assim, alguém serviu, prestou serviço para ele. Então essa ideia de servir não é pejorativa. O apóstolo Paulo vai falar que ele é escravo do evangelho. Então, o servo, você fala isso aí, do Senhor. O serva do Senhor, certo? Às vezes eu brinco em casa, o serva, né? Mas aí, ela, do Senhor. Falei, então. Outro dia eu cheguei na cozinha da minha sogra e falei assim, ó, tira umas cotas para ver quem me serve café. Fiquei sentado no sofá, ninguém levou. Bom, enfim, aí é o seguinte, olha só. Portanto, não, acabou. Pulou? Então, conceda-me ao Senhor, naquele dia, misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem o quanto serviço ele me prestou. Eu vou parar aqui. Qual foi o capítulo? Aquele versículo foi no capítulo 2, versículo 24. E para você compreender melhor aquele versículo, você tem que pegar, peraí, o que o Paulo está fazendo? Ele está orientando um servo de Deus no caminho correto, para ele caminhar de uma maneira firme, olhando para a cruz, para enfrentar os problemas que estão cercando ele, para derrubá-lo, para atingir a fé dele. O apóstolo Paulo vem então caminhando. Deixa eu ler um pouquinho rapidinho com vocês. Ele fala assim, ó, portanto, é que separou-se em capítulo, mas a carta continua. Tá bom? Ó, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Meu amado, quando você aprende, você tem que ensinar. Não vai chegar assim, peraí, vou jogar em qualquer lugar a palavra. Não. Entendeu? Você tem que ser convidado. Ou ter um culto no lar, não é isso? Que é o famoso PGM, e assim por diante. Eu vou aproveitar 5 minutinhos que está faltando. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Você já viu o alistamento? Quando o cara está servindo alistamento, naquele período, é exclusivo do alistamento. Ele não pode, não, agora eu não quero mais. Não, meu, você foi escolhido, você tem que servir lá, 1 ano, 18 anos, está servindo no exército, não é isso? Se você quiser, segue carreira. Mas naquele ano que você foi selecionado, alistado, aprovado lá no seu lançamento, você tem que fazer as coisas da pátria. Então ele fala, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o... Então assim, nós, só para você entender, você se alistou no reino, no exército de Jesus Cristo, sim ou não? Teoricamente, a nossa missão é fazer o quê? Servir a pátria. A gente faz isso 100%? Não faz. Por quê? Porque nós não podemos viver na igreja, nem da igreja. Nós somos a igreja e vivemos para a igreja. É diferente. Nós vemos aqui para aprender e a nossa vida cristã acontece fora daqui. Já pensaram nisso? É lá, agindo, falando que você vai representar Cristo na sua vida. Não é aqui.
Você acha que as pessoas não sabem o que você faz? Sabe, meu. Você acha que as paredes não... O vizinho não está lá? Ouviram você gritar, brigar? Você acha que o vizinho não contou para um outro, contou para o outro, que por coincidência é primo do irmão da igreja? Aí chega lá, Aí aquele irmão que chegou é fofoqueiro. A igreja está sabendo tudo já. Aí você entra aqui, disfarçando o cristianismo, né? Aqui, meu amado, tem que ser a mesma pessoa em todo lugar, tá bom? Onde você estiver. Você vai me ver brincando aqui, na escola, onde você vai ver? Igual. Eu não consigo ser diferente. Entenderam? Onde você estiver, você pode chegar. O jeitinho que eu estou aqui, eu vou falar com você em todo lugar. No meio dos alunos, direção, onde eu estiver, eu não consigo. Também estou com 56, como eu ser diferente já? Não dá. E a vida vai nos ensinando isso, né? A vida ensinando que você precisa fazer o quê? Olha, amadurecer. E aí, para encerrar, reflita no que eu estou. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento, hein? Quem vai te dar o entendimento? Quem? O seu Senhor. Se for o mesmo que o meu, é Jesus Cristo. Igual aquela piada lá, né? Que como é que fala lá? Os da congregação. Você não sou irmão, você é meu primo. Eu falei, só se Jesus fosse seu tio, porque ele é meu pai. Falei para ele. Um cara, nós não somos irmãos, nós somos primos. Não, só se Jesus fosse seu tio, porque ele é meu pai. Então, entendeu? Eu respondi assim, como assim? Então, não entendeu, muda de assunto. Aí, lembre-se olha lindo, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos descendentes de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Amados, questão de tempo, vou parar aqui, nós não chegamos lá no 24. Eu prometo que na semana que vem a gente continua daqui para adiante. Fechou? E quem faltou? Engole aí 6, 7 capítulos, capítulo 1, né, desculpa, e vem para cá. E aí você vai, e nós vamos continuar. Vamos pegar um outro versículo citado, porque nós não teremos, na verdade, um tempo para fechar o assunto. Quando eu começar a perguntar assim o que é servo, a maioria responder, a gente muda de assunto. Vai ser assim. Aí quando chegar em dons, é a mesma coisa. Aí se você perdeu a aula 1 de dons, você vem aqui na aula 2, você vai assistir a aula em casa e vem aqui com a aula 1 assistida. A gente não vai ficar voltando, senão não dá, certo? Então, assim, quem se alistar quem se inscrever nessa sala, se alistar, né? Então, assim, a gente vai depois, faz um grupo, quer outro grupo no celular também? Nossa, meu pai do céu. Não, né? Então, é assim, essa sala vai estudar, então, assim, dons, espiritualidade e no que cremos. Uma sala importante. Cheguei na igreja, o que eu faço? Vai para a sala de batismo, aprender lá, a conhecer onde você está pisando. Fui batizado, e agora? Vai aprender o que é a igreja, por você não se decepcionar. Como assim? Se eu fizer algumas perguntinhas aqui, você olha só. Na igreja tem mentiroso? Levanta. Sim ou não? Tem fofoqueiro? Tem mal pagador? Tem pessoa que fala mal um do outro? Tem inveja? Aqui não, nessa igreja não. Não sei qual é. Então, entendeu? A gente ilude, por quê? Porque nós somos seres humanos, nós esquecemos, olha o que ele fala, nós esquecemos, reflita, nós esquecemos de Jesus Jesus ressuscitado, ele está vivo, está aqui. Todas as vezes que você for falar mal de alguém, falar, Jesus, corta um pedaço da minha língua. Aí chega a semana que vem, fala alguma coisa. Pode fazer esse propósito, pessoal. Toda vez que você for falar mal de alguém, Jesus vai cortar um pedacinho da sua língua. Misericórdia. Não, por lá não. Não, né, Eunice? Tá brincando. Vamos aprender a servir juntos, tá bom? Então, essa foi uma aula introdutória aí de o que é ser servo. E vocês terão acesso ao material, aí vocês podem ler outras coisas. A gente vai pegar aqui textos, contexto, para a gente pensar junto. Combinado? Obrigado pela presença de vocês. Beijo. Daqui a pouco Deus continua falando conosco. Amém? 2 Timóteo, semana que vem.